Mais uma vez, paz a todos, eu, Felipe, aqui. E por esses dias eu tenho meditado acerca do Evangelho. O Evangelho de Jesus Cristo, escrito por 4 pessoas bem distintas. É interessante, irmãos, que o Evangelho, ou seja, as boas novas, que Evangelho vem de Evangelho, boas novas, foram escritas, como eu disse, por 4 pessoas. E 3 delas andaram com Jesus e uma delas não. O livro dos evangelhos, que contém os evangelhos, são biografias. Ou seja, cada um escreveu tendo seu ponto de vista, da maneira que eles viam. E viam o quê? O grande testemunho e obra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O interessante é que o Evangelho, o livro marcou tanto aquelas pessoas, principalmente Mateus, Marcos e João, que andaram com Jesus, que eles não se esqueceram. Para quem não sabe, o Evangelho não foi escrito quando eles andaram com Jesus. Mas, geralmente 70 a 60 anos depois. Eles nunca conseguiram esquecer o que eles viram. E mais interessante ainda, quem chamou a atenção de Lucas, quem disse para Lucas acerca de Jesus, que escreveu para um senhor chamado Teófilo. Olha que interessante que é isso. O que Jesus fez marcou tanto, que fez uma pessoa, um grego, escrever a sua história para uma pessoa maior do que ele. Tudo começa, irmão, com um testemunho e uma grande obra. Em um tempo em que Israel está para baixo, de nação dominante se torna uma nação escrava. Do livro de Malaquias ao livro de Mateus, aproximadamente 430 anos, Deus não fala mais com o povo. Então o povo de Israel está numa situação degradante, vendo ali grupos religiosos dentro do judaísmo, numa confronto de ideias e pensamentos, uma hipocrisia terrível, e Jesus vem. E isso marcou a vida dos escritores do Evangelho. O Evangelho é a boas novas e o centro do Evangelho é Cristo. E isto nunca mudou. Dentro do contexto igreja, desses anos que ela vem, Jesus é o centro da igreja. E através dele nós vivemos o perdão, a justificação e a regeneração. Somos transformados para quê? Para pregar o Evangelho, porque o Evangelho é expansão e não confinamento. A ideia do Evangelho não é o Big Brother de ficar todo mundo preso, é sair e pregar. E o interessante é que o que marca o escrito, os livros que dão o nome de Evangelho, que são as boas novas de Cristo, é o testemunho, irmãos. É bem notório que o testemunho fala muito mais do que a gente pregar com a boca, entregando envelope. Porque o que marca é o nosso testemunho. É muito importante pregarmos com a nossa vida. Paulo fala que nós somos uma carta lida. Paulo fala que nós temos que ter o bom perfume de Cristo. Nós devemos ser iguais a eles para darmos testemunho, porque o mundo está nos observando da mesma forma que o mundo observou Jesus. E ele dizia, olha, o mundo me odeia e vai odiar vocês. Por que odiou Jesus? Porque ele fazia diferente. Quem quer viver aqui vai padecer perseguição. Quem quer viver o Evangelho de verdade. Por quê? O Evangelho é muito necessário pregarmos com a nossa vida, para nós criarmos a nossa história. Quantos homens antigos têm uma história? Porque tiveram vida, andaram como Jesus andou. Irmãos, fiquem com essa ilustração, esse simples conteúdo, para vocês entenderem que os evangelhos foram escritos depois e a obra e o testemunho de Jesus foi tão forte que marcou pessoas a escrever, levou pessoas a escrever. E quando Lucas escreve, ele está perguntando a algumas pessoas da região
ali aonde Jesus andou 70 anos depois, irmãos, ou mais. E as pessoas ainda se lembravam da obra de Jesus. Deus abençoe, preste atenção, medite nesse conteúdo, dá um like, nos apoia aí. Muito obrigado pela sua força.